Oi, mulherada bonita, que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje nós teremos uma convidada mega especial, que Deus usa ela muito. Amém. E vai usar muito para falar aos nossos corações. Temos plateia aqui com a gente hoje e assim, Deus preparou todo esse momento, Deus está fazendo grandes coisas nas nossas vidas e Ele quer fazer na sua vida também. Então, eu quero apresentar para vocês, deixa eu abrir aqui o meu celular para pegar aqui o currículo dela. Suelen Pansardes, 36 anos, médica veterinária, mãe, esposa, líder de célula, intercessora. Amém. Essa mulher que Deus levantou para esse tempo e que Deus tem usado muito ela. E assim, nós temos visto, né, Deus na sua vida através do momento que a gente teve com você na sua casa, no Café com Elas. Legal. Assim, Deus te usando poderosamente na igreja, Amém. No Instagram. Amém, né? Glória a Deus. Deus tem Glória levantado a minha xará. Gente, Suelen, né? Tá uma loucura aqui, fala Suelen, olha todo mundo. Mas fácil não tá, não. Mas assim, Deus preparou esse momento aqui hoje para nos restaurar, né, dar uma palavra de ânimo pra gente, liberar palavras proféticas aqui hoje, porque assim, o momento não tá sendo fácil. Eu, Suelen, falando agora, né, passando uma luta, um turbilhão de coisas, mas Deus mostrou a força dele no dia da minha fraqueza e é por isso que eu estou de pé e eu estou aqui para falar com você que não é para você se prostrar perante ao seu problema, perante aos dias maus, porque ele vem, mas o Senhor disse que é para termos bom ânimo, porque se ele venceu, nós venceríamos também. E vamos confundir o inimigo, né? Isso aí. Não, que derrotado tá ele, né? A gente não. Isso. Olha só minha convidada, gente, veio toda produzida. Amém. É isso, confundindo toda o inimigo. Linda. Veio confundindo o inimigo. E você falando aí, né, a gente já começa, o Espírito Santo já começa a ministrar, né, não tem jeito. E enquanto você falava, Deus, assim, ele falava forte mesmo aqui ao meu espírito, que deserto é lugar de florescer. Deserto é um lugar só para você passar. Então, mesmo que venha o vento, mesmo que venha o sol, o cansaço, tudo aquilo é só um lugar de passagem. E pode ter certeza que vai ser nesse processo do deserto que vai acontecer as melhores coisas sobre as nossas vidas. Todo mundo que passa pelo deserto para passar por um processo para conquistar. Eu creio muito nisso, que a vitória vem posterior ao deserto. Eu creio muito nisso porque conforme a gente vai passando, eu falo que conforme a gente está de passagem no deserto, a gente tem as melhores experiências e a gente prova do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus verdadeiramente. A gente só não ouve falar como a gente prova. E parece que a gente é carregado no colo. E na verdade é assim, né, Su? É tanto ativismo, é tanto barulho, é tanta coisa. E quando você está no deserto, é um lugar que você tem que parar. Porque você não está preparada para o deserto. Quando você para, você silencia o mundo. Quando você silencia o mundo, o Espírito Santo, ele fala. Então, aí você consegue ouvir maior, sabe? Assim, com maior grandeza a voz de Deus. Você tem esse temor, porque você está limitado. Porque quando está tudo bem, a gente vai no fluir das coisas. Mas quando chega no deserto, você para poder fazer a sua rota. Aí você escuta Deus te direcionar. E é onde a gente fica um pouco desesperada, né? O que eu vou fazer agora? Aí Deus começa. O que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. Mas assim, igual você falou, Su. Gente, o podcast começou de uma forma diferente. Eu também tô sentindo aqui, não sei. Começou de uma forma diferente que, assim, a Su já tava aqui. Gente, eu não consegui uma palavra. Eu falei, Sueli, mas o jeito que Deus trabalha com você é diferente. Vambora. O jeito que Deus trabalha com você é diferente. Assim, Deus já tá falando desde o começo. Amém. Desde a hora que a gente chegou aqui, que a gente orou antes de sentar aqui para estar gravando isso aqui para vocês, para a gente estar tendo esse momento. Deus já tinha preparado tudo, Deus está no controle de tudo. E assim, o deserto é igual a Suelen falou, a gente está tão acostumado com aquela rotina e da gente não parar e ter que resolver tudo, igual nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos esse dom. Um dom de Deus. De fazer várias coisas ao mesmo tempo. E assim, a hora que a gente é levada para o deserto, que a gente para, a gente fica meio assustada. É isso aí. É a hora que o desespero vem, o medo vem. E a gente fica meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que
como Deus ministrou no seu coração. É a hora que a gente tem que silenciar. Para ouvir a voz dele, para a gente ser tocada por ele, para a gente provar do amor do Senhor, provar do cuidado do Senhor. E assim, uma coisa que Deus ministrou no meu coração, a gente não tem que relutar com Deus no deserto. A gente só tem que aceitar, caminhar com o Senhor. Porque se a gente relutar com Deus, Senhor, eu não quero estar aqui, Senhor, eu não quero estar passando por isso, Senhor, eu não quero. Mas às vezes Deus quer falar assim, ei, filha, vem descansar um pouco, você está muito ligada no 220. Isso aí. E você muda de nível, né? Não sei, se você pegar qualquer pessoa, você sentar 5 minutinhos com ela, ela falar que passou por um deserto, você vai ver a vitória depois. Então você muda de nível, você aprende. Eu acredito muito nessas conexões, amadurece. Sabe? Isso. No deserto você tem um amadurecimento. Eu creio muito nisso, isso é muito forte que você está falando. Inclusive, já que já está tudo diferente, já tá. Vamos orar para as pessoas. A gente não tem noção nem dimensão onde que vai chegar, mas vai chegar na sua casa, vai chegar até você. Então vamos orar para que quando chegar até você, chegue assim para transbordar, para mudar, para libertar. Amém. Porque hoje quando eu estava em casa, até comentei com as meninas, com a plateia que tá ali, comentei com a Su, que eu sou uma pessoa que quase que não durmo. E eu dormi, eu senti muito cansaço. Então vamos orar para Deus já ir limpando, sabe? Invadindo, porque aqui é uma porta que você tem na conexão de entrar nos lares. Então que já entra com a presença de Deus de uma maneira extraordinária. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Senhor, diante da Tua presença, nós agora queremos nos diminuir, Pai, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Verdade, Pai, nós queremos apenas, Senhor, ser instrumentos, Pai, da Tua voz aqui na terra. Então, Pai, já começa, Senhor, entrando em cada lar, começa, Senhor, tirando todo o cansaço. Hoje, Pai, o Senhor nos direcionou para o deserto, Pai, mas nos faz lembrar, Pai, que o deserto, Pai, é lugar de passagem. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a entrar com a Sua paz que excede todo entendimento, começa a entrar com a Tua libertação, começa a entrar com a Tua provisão sobre cada lar, Pai. Nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai, que esse momento, Pai, seja para o Seu nome ser glorificado e toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. E eu creio que, né, desse momento pra frente, Deus vai falar muito mais. E eu falo todo final do nosso podcast que as meninas que nos assistiram, para ela estar dando retorno pra gente, né? O feedback de como foi, porque tem muitos testemunhos lindos que eu recebo. Essa palavra foi pra mim. E assim, eu creio que esse tá assim, mega especial. Amém. Glória e a Deus. você que chegou até aqui, pegou essa oração. Suelen, pode mandar mensagem. Suelen, eu tava num cansaço, num desânimo de assistir o podcast, mas depois daquela oração, Deus tirou todo o cansaço, abriu a minha mente, né, para as outras pessoas. Porque Deus tem mais coisas para falar com você. Deus tem mais coisas para fazer por você. Deus quer te despertar nesse dia. Só que o inimigo às vezes lança cansaço, desânimo, né? Coloca outras coisas, coloca distrações pra gente não receber aquilo que Deus tem liberado. E já liberou, né? Deus já liberou. E vai ser dito aqui no decorrer desse tempo que vamos estar juntas, que nós somos mais que vencedoras. Amém. Que nós estamos no deserto de passagem e que nós vamos conseguir receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, né? Isso aí. E se você quiser deixar uma palavra, porque ela é assim, tá, gente? Sabe como que Deus usa? Eu acho muito lindo. Deixa eu dedurar a minha xará aqui. Meu Deus. Eu acho muito lindo como Deus usa a pessoa assim, ó. A Suelen estava lá na casa dela, um momento maravilhoso de aprendizado, onde Deus falou com a gente. E ela pegou e falou assim, Su, Deus manda te dizer que é para eu abrir uma palavra aqui para você. Eu falei, amém. Só que para mim ela já tinha a palavra, né, gente? Não, Deus usa ela assim, ó. Ela fala, tem uma palavra para você. Ela orou aqui com você, abriu. E eu falei, meu Deus, para pregar eu tenho que ficar quase um mês. Eu tenho que ficar quase um mês estudando, me aprofundando naquilo. E eu fico assim, gente, que coisa maravilhosa. Igual meu marido, quando vai levar a palavra, vai ministrar. Cara, ele senta assim, ó. Deus dá aqui pra ele na hora, Deus muda e fala. E eu fico assim, cara, se eu ficar um mês estudando aquilo, eu não ia pensar nisso.
Mas é um dom de cada um, né? E você E chega lá, você muda também, Deus. E eu falei, que coisa linda, mas até, né, o que você teve que passar, amadurecer para chegar nesse nível. Muito deserto. Né? Por isso que eu falo, vem, depois do deserto, vem a provisão de Deus. Ninguém passa pelo deserto sem a provisão de Deus. E se você tiver a provisão de Deus sem passar pelo deserto, você não vai conseguir lidar com o que você falou, amadurecimento. Você não vai saber lidar com tanta grandeza que o Senhor entrega pra gente, né? Dessa vez eu até tenho aqui. Depois, no final, a gente podia fazer isso, né? O que você acha? A gente abrir, deixar e depois as pessoas vão falando, olha, foi pra mim. Também acho, tá, gente? O que vocês acham? Vamos fazer isso também? Não, tá? Você ajuda a lembrar? A gente a plateia não vai deixar a gente esquecer, que elas são mais fominhas que a gente. Elas são ligadinhas aqui. Mas hoje, quando eu tava sentada ali, eu abri a Bíblia aqui, até separei pra vocês, em Jeremias 29:11. Vai dizer o seguinte: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Até aqui. Então agora já dá para entender. Não importa qual é o deserto que você está passando, não importa qual é o caminho, é o Senhor que sabe o que Ele tem a seu respeito. Ele tem pensamento de paz. O pensamento não é de morte, o pensamento não é de mal. O pensamento de Deus é de paz. E eu lembro que eu até anotei uma pregação aqui, e o Senhor fala assim, ó, sabe os planos dele a nosso respeito? Ele quer que sejamos felizes. A felicidade, ela vira uma chave no nosso cérebro. Então, se você ficar, igual a gente estava falando, poxa, a gente fica em casa, né? Igual eu fiquei com sono, fiquei com essa sonolência, é a mente sabotando a gente. Porque se eu rendesse ao sono, ao cansaço, a gente não estaria aqui fazendo o que o Senhor quer que seja feito. Falar que é Ele que traz a felicidade, é Ele que tira do deserto, né? É Ele que nos direciona. Para a vontade dele. Nunca é sobre nós, né, Su? É sobre Por isso que a gente não pode deixar a nossa mente nos sabotar. A gente sempre tem que estar sacrificando as nossas vontades para que a do Senhor seja feita. Eu teria 1000 motivos para não estar aqui. 1000 motivos pessoais, familiares para não estar aqui. Mas eu falei, eu não vou desmarcar. Porque eu acho que o meu problema é grande, mas se eu deixar Deus me usar, às vezes eu não tenho nada para oferecer. Eu vim aqui, não desmarquei porque eu falei, Deus vai usar a Suelen. Ai, meu Deus, vambora, Deus, lá, em nome de Jesus. Porque eu também quero receber. Amém, mas se eu não tivesse vindo, a Su também não estaria aqui e você não estaria recebendo aquilo que você tem para receber hoje, que você está recebendo hoje. Amém. E assim, quando a gente foca muito no nosso problema, a gente esquece das pessoas à nossa volta, ao nosso redor. E às vezes as pessoas só estão querendo uma atenção, uma palavra. E assim, não adianta a gente ficar prostrado, chorando, lamentando aquele deserto, aquele momento. A gente tem que entender que existem vidas aí que estão perecendo mesmo. Muito. Tem problemas maiores que o nosso. E a gente não pode se prostrar. Não tem como. Às vezes eu fico assim pensando em casa, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu filho, né? Eu tenho um filho adolescente, não é fácil. A gente tem que estar ali, né, cuidando. E tenho a profissão, aí de repente meu telefone toca, olha lá, tem 200, 300 mensagens. Aí eu vou abrir, é uma pessoa que está tentando se suicidar. Uma pessoa que teve um problema sério no seu relacionamento. Eu fico, Deus, o que é a minha vida perto disso? Então ali a gente abre ali a Bíblia, igual você falou, é para a glória de Deus, é para a honra dele. E a gente vai colocando as coisas de Deus na frente. E a gente vai colocando uma oração, outra oração. Quando acaba o dia, a gente vê o que é nosso, o que é meu, o Senhor está cuidando. É isso. Quando você cuida do que é do Senhor, o Senhor cuida do que é seu. Então eu creio, sabe, Su, que em nome de Jesus, enquanto você está aqui, fazendo que tudo aconteça para que chegue, né, a palavra do Senhor dos lares, Deus está cuidando do seu problema, Amém. Deus está cuidando da sua casa. Disso. Eu creio em nome de Jesus que o sobrenatural, ele acontece. Eu até falo num dos eventos, né, que é um dos eventos do Cura, as pessoas falam, Suelen, como que você vai orar por cura? E se a pessoa não for curada, se tiver um paralítico ali e não andar? Eu falei, gente, peraí, se o paralítico que está ali não tiver uma pessoa que ore, ok, ele vai continuar paralítico. Agora, se eu for ali no nome de Jesus, não no nome da Suelen, e orar, a gente está provocando milagre. Então, o Deus, ele quer um cenário.
Hoje você tem um cenário na sua casa, eu creio nisso, sabe? Que você tá aqui, mas Deus já liberou anjos mesmo a seu respeito, Amém. em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós não oramos para anjos, né? Mas nós oramos para que o Senhor dê ordem a eles. Isso. Então eu creio que todas as coisas, quando a gente acabar aqui o podcast, vai estar tudo em ordem, em nome de Jesus, porque a gente tá aqui por amor. Eu creio nisso. E outra coisa, a luta do crente é diferente. Quando a gente passa pela luta, a gente passa com paz. Paz. É a paz que excede todo entendimento. Essa paz não tem como a gente explicar, só vivenciando. Porque as coisas do Senhor é louca. É. Não tem Ele como. usa os loucos pra, né? A palavra dele já fala, usa os loucos pra É confundir, sabe? Isso é loucura, doideira. porque assim, Suelen de Deus, o que tá acontecendo, o mundo tá caindo na minha cabeça. Você vai ver, a gente pode até se permitir sofrer, chorar, a gente não é de ferro, Sim, né? é E é verdade. bom a gente externar isso. Só que a gente não vai ficar lamentando toda a vida. É. Quando você fala isso de chorar, tudo lembra Eclesiastes 3. E fala, meu Deus, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de isso aí. chorar, há tempo de sorrir. Então a gente Só tem que tempo pra gente, tudo. nosso tempo de choro é curto. É curto, nem dá Porque tempo. não dá- a gente vai chorando e já vai fazendo as coisas, entendeu, É. gente? Que já é o dom da mulher, igual É. você falou. Mas assim, nós que temos o chamado, nós que somos coluna dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, nós somos coluna, a gente não tem muito tempo para lamentar um problema. É isso. Nós cremos no Deus a qual nós servimos, nós podemos ficar triste ali, mas a nossa confiança está no Senhor. Tá no Senhor. É hora da gente provar da fé que a gente tanto prega. É. E sem a fé a gente não consegue mesmo chegar em lugar nenhum. Agora a fé, igual a gente fala assim, nossa, mas você tem fé porque você não tá passando por luta. Gente, só tem fé, só aplica fé e só dá o resultado positivo àquele que já teve muitas lutas. Teve muitas lutas. Hoje, se eu parasse um quadro no podcast, não daria para eu poder falar tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, para hoje eu ter a certeza, a convicção de que por mais que eu não esteja vendo, eu espero, porque eu sei que é sobre ele, sobre a nossa vida. isso aí. Então, acontece. Então, os meus olhos, eles são limitados, mas os olhos do Senhor tudo vê. Ele tudo vê. E é pela Deus fé é lindo, que você porque falou. Deus ministrou essa semana passada isso no meu coração. Amém. Deus ministrou isso exatamente. O que a gente está vendo, a gente não consegue dimensionar a grandeza daquilo que está lá na frente. Aí, às vezes, a gente está aqui passando por um momento nesse deserto e a gente, meu Deus, olha o tamanho do meu problema. Mas é igual, Deus, cara, Deus é lindo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não tem como. Não tem. Então, assim, tudo é para a glória do Senhor. E Ele tem um plano, algo maior para nos entregar, só que a gente é tão imediatista que a gente quer receber naquela hora do jeito que a gente está. Só que Deus falou assim, não adianta. É. Se eu te entregar, Vai Você ter não maturidade. você não vai aguentar. Então, assim, é necessário acontecer Deus nos levar a alguns desertos para Ele ir nos moldando, nos preparando, porque aquilo que Ele tem pra gente é algo bem maior. E você falou uma coisa que me trouxe, assim, a memória. Uma vez eu escutei uma pregação dessa maneira, falando assim, Deus, Ele te entrega no tempo certo. E Ele é um pai zeloso. Imagina que, vamos supor, se você tem um filho de 10 anos, você tem condições de dar o que ele quer. Por exemplo, seu filho chega pra você e fala, mãe, eu quero um carro. E ele tem 10 anos. Você vai dar um carro na mão dele? Olha Não. quanta imprudência pode acontecer, olha o que ele pode causar. Então, assim, o Senhor, Ele sabe o que nós estamos pedindo, Ele pode ter condições de dar, Verdade. mas Ele vai esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Nossa, Eu creio lindo muito isso. nisso, né? Eu escutei isso e falei, Deus, é no seu tempo. Verdade. Quando o Senhor achar que estou preparada, quando o Senhor quiser me entregar, e se for da sua vontade, eu recebi em nome de Jesus, né? Não é sobre a nossa vontade, mas sim sobre a vontade dele, sobre as nossas Coisa vidas. linda. Depois dessa reflexão, né, gente? Tudo bem, Senhor, eu já entendi. Já foi, não, tá, eu espero. Eu espero, Deus, eu espero, eu já entendi já o que o Senhor quer falar. Amém. Acabou. A gente já pode até encerrar o podcast, gente, que depois dessa... Ai, amém. Ai, Deus é muito gente, bom. Deus é muito bom. maravilhoso. O jeito, a maneira que Deus faz. Eu falo, a gente não entende às vezes a maneira que Deus faz, né? Porque aos nossos olhos é assim, meu Deus, mas não poderia ser de outra forma? Não tem como a gente indagar a Deus, falar, Senhor, mas por que assim? Cara, tudo que Ele faz é perfeito. Se ele fizesse as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, não ia ser perfeito. É muito frustrante, né? A gente mesmo se sabota, a gente mesmo se frustra.
Porque se confiar nele plenamente, as coisas são totalmente diferentes. E totalmente confiar diferente. no Senhor é você viver novidade de vida a cada amanhecer, a cada dia. É você acordar sem esperança e assim, no meio do dia você já tá com a sua fé renovada. Deus já renova. A usou misericórdia alguma dele, coisa né, ou se alguém renova. para liberar uma palavra sobre a sua vida e aquilo vem com uma força, um encorajamento para você que você fala, hoje eu venço um exército, mas quando acordou você não tava não pronta vencia um mosquito. Não tava pronta para esse evento. Não vencia um mosquito. É. Mas assim, cara, Deus, ele chega na hora certa, né? Chega. Às vezes a gente quer as coisas antes da hora e não é, igual você falou, mas Deus chega e age na hora certa. Deus é maravilhoso. E as misericórdias dele, igual você falou, quando a gente acorda, mas o meu marido até prega muito isso nas células. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. E tem manhã que a gente acorda não querendo acordar. Aí a gente faz o quê? Lembra, fala, Senhor, mas muito sobre obrigada. a sua misericórdia. Então derrama ela, porque se for na carne a gente não levanta, né? Tem dia que a gente que é dona de casa, ou sai para trabalhar, deixa filho na escola, cuida dos afazeres, que a gente acorda e fala, ai, mais um dia, meu Deus, não. Vamos lembrar disso, das misericórdias do Senhor. Ai, Senhor, muito obrigada. Amanheci, muito obrigada pela tua misericórdia, muito obrigada por me permitir abrir os olhos e estar na minha casa, porque tem muita gente que está num leito de hospital. Exatamente isso. Né? Quantas pessoas queriam conseguir levantar, né? Conseguir ter esse cotidiano, né, que muitas das vezes é maçante, mas se a gente tirar esse hábito de reclamar e passar a glorificar e abençoar, você vê que tudo fica leve, tudo flui, tudo muda. Então, assim, passe a primeira palavra, né, que Deus libera aqui, passe a abençoar o seu dia, passe a glorificar a Deus, exaltar o Senhor por aquilo que você tem. Às vezes o que você tem para você é pouco, mas Deus precisa só daquilo que você tem para fazer o muito na sua vida. É isso aí. Né? Porque hoje, vou falar, tá, por mim, até eu receber uma palavra. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz no nosso ativismo? Pegar o celular. Não é? E quando você já pega o celular, você já faz 1000 coisas, você já vê 1000 informações ruins. E esquece da vida. Esquece, já acorda. A hora já passou. Faz um teste. Começa essa semana agora a levantar, fechar seus olhos e orar, sem pôr a mão no celular. E consagra esse dia ao Senhor, fala, Deus, vamos supor, no meu caso, né, eu trabalho com emergência, Senhor, abre a minha agenda, Senhor, me direciona as pessoas, mas detalhe, pede para Deus fazer tudo na sua vida com propósito. Senhor, me coloque numa fila do banco, mas me coloque com propósito, porque o seu dia vai ser leve, porque Jesus, ele é simples. É isso que eu fico maravilhada, às vezes, assim, a gente mesmo fica com esse peso. Mas se a gente consagrar o nosso dia ao Senhor, o dia é leve. Então pregar vai ser leve, viver vai ser leve, porque Ele é leve, Ele é paz, né? Então não tem por que a gente ficar assim, colocando um peso que Ele já levou na cruz. É a gente que se limita, né? Coisa linda, assim, você falando de Jesus, é simples, gente. E muitas das vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer. E vai na simplicidade. Um movimento sobrenatural, um reboliço, um negócio, uma loucura, mas às vezes... Cara, quantas vezes eu lavando vasilha em casa e eu coloquei, falei assim, vou colocar um louvor aqui, uma pregação e tô lá. E Deus falando comigo, daqui a pouco eu tava em cima da vasilha já chorando, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, muito obrigado, e sentindo a presença de Deus, igual foi que dia? A gente tava se preparando para ir pro culto. Na festa de jovens da nossa igreja. Aí o Bruno ficou de pegar meus filhos, pegar as crianças, e eu falei, antes deles chegarem, eu vou já deixar as roupas todas separadas aqui, que é só chegar, colocar um para tomar banho, dar café pro outro, e aquela loucura. Aí eu peguei, passei a roupa de todo mundo, deixei tudo direitinho, passadinho, só chegar e eles entrarem e fazer só aquela transição, sabe? De cair assim em cima da roupa, já tá vestido. Pronto, Instagramável. Aí eu tô lá passando a roupa e tô ouvindo louvor e tô sentindo a presença do Senhor e eu falei, meu Deus, eu tô arrepiando. Gente, minha perna tá tremendo. E eu tô assim, eu não tô acreditando. Sabe assim, aquela presença gostosa do Senhor inundando a sua vida e eu falei, meu Deus, muito obrigada, tô aqui passando roupa. E tô sentindo a presença do Senhor. Ele é simples. E eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu não preciso estar num templo, eu não preciso estar num evento grandioso.
eu tô dentro da minha Isso. casa. É o Passando fogo que uma fica roupa. ardendo. Ele sai do altar e continua ardendo na gente. E a presença aquilo foi dele, né? maravilhoso. Eu falei, Deus, muito obrigada, porque assim, algo simples, né? É uma rotina de todas nós, passar uma roupa, arrumar uma casa. Mas é bom você ter essa intimidade, né? Mas Você busca. quando tem a presença do Senhor é diferente. A gente faz isso de outra maneira. E é isso que a gente tá falando. É chamar a presença do A Senhor. presença. É sobre ele. Ele, quando entra, não tem jeito. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Você falando da louça, e sempre acontece isso comigo. Às vezes eu tô lavando louça, ai meu Deus, eu tenho que orar. E tem que orar, e Deus vai entregar uma palavra. Eu paro de lavar louça, quando eu vejo a louça tá com sabão, e eu já tô entregando, já tô chorando, eu já tô recebendo. Aí volta pra louça, volta aí Deus pra fala, louça. faz. Aí, meu Deus, vou correr ali de nos novo. momentos assim que Deus pega mesmo a gente. É né? assim mesmo. E Manda, no carro? Você já sentiu no carro? manda esse louvor pra essa pessoa, manda essa pregação pra essa pessoa e fala isso, a mão cheia de sabão. De sabão. Uhum. Ai, meu Deus, não tá dando, Caindo. peraí, deixa eu enxugar. Marido Aqui, chegando. Shhh, tô gravando áudio. Aqui, É isso Deus aí. mandou isso, isso e isso. No carro, não carro. tive essa Não, experiência então você vai ter em ainda. nome de Em nome Jesus. Mas de você Jesus. para o carro quando É começar. É importante. importante, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, coloca um louvor e eu tive uma experiência muito forte. Foi até num desses eventos que iria acontecer. Eu tive que parar o carro para gravar um áudio. Porque eu nunca tinha visto a presença de Deus. E esse dia é algo muito, nem sei por que eu tô falando isso, mas muito assim, sobrenatural que aconteceu. A gente estava para ministrar um evento de cura, que Deus tinha colocado no nosso espírito de fazer isso. Uhum. E nessa semana eu olhei pro lado, eu vi assim a face de Deus. Eu não consigo te falar como que ele era, mas eu vi aquela luz. Uhum. E ao mesmo tempo ele sorria. Olha que coisa linda. Ele falou assim: "Eu tô orgulhoso de você. Você é obediente". Gente, acabou ali pra mim. Eu já fui chorando, eu já gravando o áudio, falei, gente, nós somos obedientes. E chorando, então foi uma experiência muito forte pra mim, porque aquilo ali deu a força que a gente precisava. Aí você pode falar assim, nossa, Sueli, é coisa da mente. Não é. Porque é a mente que sabota. Quando Deus fala, não tem dúvida. Deus, ele fala de dentro pra fora. O mundo fala de fora pra dentro. Então você não tem dúvida quando você tá tendo um contato, igual você se arrepia, pode ser de frio, mas você sabe quando é o Espírito Santo. A gente é direcionada, a gente sabe quando a gente tá num contato sobrenatural, né? Porque é na simplicidade, é ouvindo uma música no carro, é lavando uma louça, é deitada para dormir, em sonhos, né? Tem pessoas que têm os dons dos sonhos, eu não tenho, mas... E Deus, ele sabe como agir com cada uma, né? Sabe. O jeito que Deus... ministra com você não é o mesmo jeito que Deus ministra comigo. Cara, eu acho lindo. Eu falei, gente, eu acho lindo ela pegar, abrir a Bíblia e Deus dá a palavra pra ela e ser sobrenatural. Mas é muito temor, sabe? Mas porque às vezes eu abro a Bíblia, eu não sei o que tá na Bíblia. Eu fico, Deus, eu não tenho uma teologia inteira vai abrir, mas aí, de acordo com o que você vai lendo, o Senhor vai falando. Vai se revelando e eu fico assim, Deus... Fala. O Senhor é muito lindo porque o Senhor consegue trabalhar com cada uma de uma maneira diferente, mas testificando em todos aquilo que ele já vem falando. Porque tem pessoas que precisam de ser igual quando você pega pra orar, igual aquele dia lá na sala, lá em casa. Você começou a orar, você fez uma oração ali que eu parei pra escutar e nem era pra mim. Falei, meu Deus, uau, que presença. Você começou a falando da Bíblia, você começou falando de Deus, você estava orando pra menina, a menina estava sendo liberta. Falei, Deus, é sobre isso, é sobre o jeito que o Senhor trabalha com cada mulher, né? E com cada pessoa, com cada membro, né? Com cada um na sua casa, né? Deus, ele pode trabalhar com você. Dentro da sua casa, orando pelo seu marido, pelo seu filho. Porque quantas pessoas precisam que os filhos sejam curados, maridos libertos? Então, a autoridade está no nome de Jesus. Então, isso pode acontecer a qualquer momento. Basta você entender isso. Que é no nome de Jesus, que é para a honra dele, que é para a glória dele, que é tudo sobre ele. E o sobrenatural acontece. E assim, a nossa expectativa tem que estar nele. Nele. Pra gente não se frustrar, porque muitas das vezes a gente coloca, ai, Deus falou que vai fazer. Ai, será que Deus vai fazer agora? Ai, Deus, faz logo. Ai, Senhor, mas olha como que a pessoa tá, o Senhor falou que ia fazer. E não tá fazendo. E a gente cria uma expectativa a bênção, né? Praza. Que não é pra gente criar em coisas que não é, né, pra gente ter expectativa, a gente tem que colocar nossa expectativa em Deus, no Senhor. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer, mas é na hora dele, é no tempo dele. Tem uma coisa que a minha pastora, ela ensina muito nesse profético, né? E ela falava, gente, olha só,
eu vou entregar algo aqui. Agora, quando você também tiver que entregar algo para alguém, você fala para a pessoa, não serviu agora? Guarda na prateleira, sem ansiedade, porque a ansiedade, ela antecede a bênção. Guarda na prateleira. Vai ter uma hora que isso vai acontecer e o Espírito Santo vai te lembrar. Já fala, aconteceu foi isso. Aquele dia, naquele lugar, agora já eu tô vendo que é de isso Deus. Comigo. Então, assim, não precisa ter ansiedade, porque a ansiedade sempre vai te atrapalhar. E hoje a gente é consumido por isso, né? Muito. Pela ansiedade. Muito. Só que ansiedade, ela antecede a bênção. Então é algo que tá para acontecer e você mesmo tá se limitando. Então entrega para o Senhor, confia, descanse, mais Ele fará. Você mesmo está se sabotando antes de receber sua bênção. É a gente que atrapalha nós mesmos. É a gente que se limita, que se sabota. É isso aí, mas Deus é tão misericordioso. Amém. Que Ele vem, né, Su? Ele vem e traz a paz, traz o alívio, a calma pra gente. Fala, calma. Isso. É no meu tempo, eu vou fazer. E se eu fizer, o meu nome vai ser glorificado. Se eu não fizer, o meu nome também vai ser glorificado. É isso que a gente tem que entender. Nesse texto que fala assim, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu, nem penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Então a gente vê que assim, a expectativa tem que estar nele, porque se for para eu pensar, eu imaginar, eu me limito. Mas quando a gente confia nele, a gente voa na presença de Deus, né? É verdade. No tempo dele, naquela velocidade que a palavra de Deus diz, que um dia é como 1000 anos como um dia. Então, por que você vai ficar contando no relógio o que te contaram? Sendo que para Deus é assim. É num sopro, né? E no dia que ele decidir realizar, ele vai. Realizar. Né? Ele é lindo. E eu queria que você deixasse uma palavra pra gente, pra esse momento, pra esse tempo. Ai, que temor, meu Deus! Pra gente que tá aqui, pras meninas que estão aqui conosco, pra você que tá aí nos assistindo, né, nos acompanhando. E assim, Deus, eu tô falando pra Su dar a palavra agora, gente, pra gente ter mais tempo pra Deus desenrolar ali com ela, entendeu? Não é pra encerrar, assim, não. É porque senão a gente vai abrir a Bíblia aqui e vai pedir um direcionamento, porque é assim, igual esse dia meu marido falou assim, você vai abrir a Bíblia assim, do nada? Eu falei assim, isso aqui fala. Eu falei pra ele dizer Bíblia, isso fala. E realmente, Deus, ele nos leva, né, aos lugares que ele quer e ali ele deixa uma palavra. Então vamos ver o que o Senhor direciona em nome de Jesus, que seja sobre ele, é tudo para ele, para a honra dele, para a glória dele. Estamos preparadas, Deus. Deixa só eu, glória a Jesus. Em nome de Jesus. Esteja preparado também aí com o seu coração. 2 Reis 7 vai dizer, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã e estas horas mais ou menos, dar-se-á alqueire de flor e de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei apoiava respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, vamos ver a palavra de conhecimento, tá? Poderei suceder isso? Diz o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, quando a gente está falando aqui do 7:2 vai falar que provavelmente era um comandante do exército, caso considere que as organizações militares de Israel e da Síria eram semelhantes a Naamã. E ocupou esse cargo o reinado, né, de Ben-Hadad. Quando a gente está lendo aqui, a gente já está falando sobre tempo, a gente já está falando sobre janela. Então, eu creio que o Senhor, ele traz aqui pra gente um exército, sabe? E olhando para as meninas, eu quero falar isso. Que vocês aqui, hoje, eu creio que o Senhor, a palavra que tem aqui pra mim é exército, é o que brilha, é que quando os meus olhos batem, o Senhor pede para orar por vocês, para que vocês possam ser um exército que esteja mesmo do lado da Sul, que ajudem ela, né? No que Deus mandar vocês irem, e que há um tempo para isso acontecer. Há um tempo, né? E se a gente for descendo, vai falar dos leprosos, né? Vai falar sobre a fuga de sírios, e não é sobre isso, é só sobre o que Deus vai fazer nesse lugar. Para você que está na sua casa, eu creio que Deus ele vai entrar mesmo com os anjos dele, com patentes necessárias para resolver o seu problema, para resolver a sua vida. Hoje o que a gente mais vê, são mulheres dentro de casa, às vezes se escondendo atrás de uma Bíblia. Hoje eu liberei uma palavra para uma pessoa e na hora que eu estava orando, o Senhor falava assim, de uma capa.
E é um evento de mulheres, e eu falava, Deus, que capa é essa? E Deus falou assim, tem muitas pessoas em muitos ministérios que estão se sentindo como se fosse um exército, agora eu tô entendendo aonde a palavra quer me levar, e não são do exército, porque estão escondidas, elas estão sendo, na verdade, sendo machucadas. Então a pessoa às vezes tem que tirar a capa, aceitar uma ajuda, aceitar uma oração, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tanto, a gente acha que a gente consegue resolver tudo e a gente só precisa que uma pessoa abrace a gente, que uma pessoa ore a gente, para que o exército que está na frente venha para trás, o que está atrás venha para frente, e assim a gente vai pegando forças e vai andando, e o evangelho vai sendo pregado, vai sendo contínuo, não precisa de ser de uma maneira bruta, não precisa de ser para machucar. Porque igual nós estávamos falando, para deixar claro que Jesus, ele é simples, ele é leve, então tem que ser bom. Tem que ser bom, não precisa, já foi levado tudo para a cruz. Então nós somos sim exércitos do Senhor, nós acreditamos nas profecias, nós dizemos sim quando Deus, né, testifica no nosso espírito, mas é o que você falou, a gente não pode viver só disso. A gente não pode viver de profecia. Porque a profecia está aqui, é a palavra que nos ensina, que nos dá o caminho todo dia. E eu creio muito que as meninas que estão aqui são as primícias, eu creio muito que Deus vai abençoar a vida de vocês de uma maneira extraordinária, como eu estou crendo muito que o Senhor está liberando exércitos para cada pessoa que vai estar assistindo, para cada pessoa que vai estar recebendo. Então pega hoje de tudo que nós falamos, se você entender que se você acordar, se você orar, se você consagrar o seu dia para Deus, Deus vai fazer assim o extraordinário na sua casa. Eu creio muito nisso, nesses exércitos do Senhor trabalhando para você, porque Deus ele coloca os anjos para fazer as coisas pra gente. Então não precisa de você mais ficar carregando fardo pesado, sozinha. Pensa que você tem como você parar, você assistir aqui o Conexão, né? Você escutar, você falar, Deus, peguei essa palavra, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou ligar, eu vou pedir uma oração. Isso. Nós estamos aqui para isso, né? Para as conexões que Deus fizer, a gente ter essa disposição de te ajudar. Você é um exército do Senhor, mas juntas nós somos mais fortes, né? Verdade, e assim, só confirmação, porque eu vim com isso na mente, falei assim, na hora que as meninas estiverem lá, eu vou apresentar elas para a Su e vou falar assim, esse aqui é o meu exército. Uau! Só que não deu tempo, né, devido ao que ocorreu, mas e Deus já começou a falar desde o começo, mas assim, cara, Deus só vai confirmando. Amém. Esse aqui é o meu exército. Ah, Suelen, tem 3? Um exército é multidão, às vezes não, às vezes seu exército é uma, que Deus levanta para caminhar com você. Jesus andava com poucos, né? Jesus levava poucos para orar. Mas é o que você falou, na mesa com poucos. São pessoas necessárias para te ajudar a carregar. É isso. Aquilo que para você tá difícil. E assim, eu agradeço a Deus pela vida delas. Amém. Né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma, que se eu falar assim, gente, aconteceu um problema comigo, tá todo mundo lá em casa. Isso aí, tá junto. Do nada. Chega uma, não dá tempo. Não dá pra chorar sozinha. Ali, gente, não dá pra chorar sozinha, não dá pra sofrer sozinha. Mas glória a Deus que eu tenho elas na minha vida. Eu tenho esse exército. E é isso que Deus, é essa palavra que Deus liberou nesse dia, exército. Deus vai providenciar um exército para você. Foi o que a Suelen falou. Você não precisa passar por isso sozinha. Nós estamos aqui, por isso que eu falo, gente, me dá o feedback do que vocês acharam. A gente vai ficar esperando o feedback. Me fala, sabe, porque através desse feedback, dessa conexão, a gente consegue ter um entendimento a mais, né, do que o Senhor quer fazer, ainda quer continuar fazendo, né, igual a Su falou sobre você tirar a sua capa, você não precisa ser forte todo o tempo. Não. Às vezes você tá com uma ferida ali dentro, que aquilo tá te consumindo, mas você colocou uma capa tão bonita que você não tá deixando nem Deus acessar. Isso, bloqueia, né? E quando você vai ver aquela ferida já abriu, já tomou tudo. E assim, pra tratar é mais difícil, mas dá pra tratar. Só que você vai sentir um pouquinho mais. Só que, igual a Su falou, tira a capa, divide o seu fardo, divide a sua dor, divide o seu problema. Porque quando você tá na frente, Deus vai fazer o que com você? Não, esse grupo aqui já foi curado, já tá pronto. Vambora. Vai passar pra frente, vai tratar de você. Ah, Sueli, vou dar um passo pra trás, vai ser vergonha? Não. Jamais. Não é vergonha.
Não é vergonha a gente reconhecer nossas limitações, as nossas dores, né? Mas é um momento em que Deus quer que a gente permaneça, só que o exército dele não para. Não Tem um parar. soldado ferido? Tem. Só que eu vou pegar aqueles que eu já curei e vou colocar para continuar na frente dessa batalha. E vou trazer você para eu te curar. Só que você precisa se abrir. Precisa, porque Deus ele quer um coração contrito e quebrantado. É a única coisa que ele quer, porque perfeição ele não espera da gente. Perfeição ele tem os anjos, que adoram na mesma sintonia, na mesma frequência, o tempo todo. Deus quer isso. A gente gritando por socorro, a gente pedindo que ele entre, que ele invada a nossa casa, que ele tome a nossa causa, que ele cure, né? A gente mesmo por dentro. Porque quando, eu até falo com as meninas do café, né? Que quando nós somos curados, Deus ele nos usa para curar outras pessoas. Então é isso, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de cura, e assim o Senhor vai te levar em outras pessoas com a mesma dor, do mesmo jeito, porque é assim, curadas para curar. Isso. Quando você se cura, você tem autoridade nisso. Fala, opa, já passei por isso. Uhum. Peraí, deixa eu ir aí, que aconteceu nisso daí muito isso eu sobrevivi. comigo. E Deus, quando eu vi aquela situação, né, a pessoa passando a mesma situação que eu passei, eu ficava assim, eu já Agora passei por entendi. isso. Aí o Senhor falou assim, viu por que foi necessário você passar? Porque eu precisava do seu testemunho. Porque assim, se eu chegar pra você e falar assim, você acredita que eu já ouvi falar de um testemunho que era assim, 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 vai ficar uma coisa vaga. Agora, Suelen, eu passei por isso. Eu chego muito pra falar sobre isso. Eu falo, meu Deus, eu sofri rejeição. Aí tem uma pessoa ali e fala, peraí, não é ouvir, eu sofri. Então, olha só, eu passei por isso, eu passei por um problema de paternidade, eu passei por um problema de doença, eu passei por isso. Então, quando a pessoa escuta que você foi curada, quando Deus fala, nossa, eu tive todos os meus sonhos frustrados. Aí você fala, mas eu também, tá, mas você orou, porque eu orei, agora eu vivo os sonhos de Deus na minha vida. Então, assim, você tem mais uma autoridade a mais, né? Não adianta você falar pra pessoa que, eu ouvi. Legal, mas o legal é você ser testemunho vivo de Deus. É isso que eu falo, vamos ser testemunhos vivos de Deus. Deus, ele vai montar a mesa, ele vai fazer você sentar em mesas que você vai poder contar. O dia que você postou no Instagram um pouco da sua história. Misericórdia. Você pegou foto lá. Jesus, misericórdia. E eu fiquei assim, eu tava acompanhando. Falei, gente, isso aqui tá uma novela, tá muito bom. E ela postava foto e ela escrevia e foi assim, foi um dia que Deus te usou pra... Eu nunca naquele me expus momento tanto assim. Eu sempre falo por alto. E eu fiquei, meu Deus, ninguém imagina que ela passou por isso tudo. É isso aí. E assim, e sempre quando eu posto uma coisa, meu marido vai atrás e fala assim, tá muito, tá pouco, ele é meu filho. Esse dia ele apagou. Quando ele acordou, já tinha lá 2.000 e poucas visualizações. Todo mundo na igreja já sabia. Eu falei, foi Deus, tá? Falei pra ele. Vai brigar com ele. Foi muita dor, assim, e vários sonhos, sabe? Eu falo que nós somos muito sonhadoras, né? Uhum. Nós sonhamos demais, e assim, um sonho atrás do outro. Acho que pra gente acompanhar o nosso sonho, a gente vai indo. Só que a verdade é que a gente sonha, não ora, se frustra, mas quando a gente sonha os sonhos de Deus, eles se realizam. E uma coisa que você falou, Su, que é bem lindo, que eu espero até que vocês tenham absorvido isso, é que o problema, o que a Suelen passou, igual ela falou de rejeição, ela não ficou remoendo aquilo. Nunca. Ela orou. Orei. Ela entregou a Deus. Até eu tô sentindo qualquer de outro falar problema, né? desses. Eu, na minha infância, eu sofria muito na minha paternidade. Porque eu tenho meu pai, mas o meu pai me reconheceu com 30 anos de idade. Isso é uma coisa que eu nem postei, nem falei. Só que assim, não adianta eu falar assim, Sueli, você ligava? Não, eu sonhava em andar de mãozinha dada com meu pai, eu sonhava dia dos pais, eu dar um presentinho, não tinha. O dia que eu sonhei, nesse dia eu tive um sonho profético, porque eu não sou do profético de sonhos. Uhum. Sonhava que tava eu, minhas irmãs, todo mundo de mãozinha dada, passou 2 dias, meu pai bateu na minha porta. E meu pai falou assim, olha, eu quero fazer o teste, eu tenho certeza que você é minha filha, mas eu quero deixar isso registrado, eu quero te registrar, gente. Eu só tinha aqueles asterisco na minha identidade, eu não sabia nem como lidar com isso. Falei, meu Deus, o Senhor falou que o Senhor sempre foi meu pai, mas o Senhor me deu aqui na terra também. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho como falar no meu documento quem é meu pai, e isso nunca me limitou, isso nunca me parou, isso nunca me frustrou, porque na verdade o pai que nunca me deixou foi Deus. Então, às vezes, a gente fala assim, é a intimidade que você tem. Eu sempre orei para Deus, porque eu sempre tive essa falta da paternidade. Só que Deus, ele supria tanto, que não dava dor. Porque você buscou. Todo buraco que tem na gente, se a gente buscar em Deus, nada faz falta.
De nada Deus deixa faltar. E Deus, ele honra a gente, pra você ver hoje. Eu sou apaixonada no meu pai. Meu pai é um homem super divertido, a gente se dá super bem. Mas eu precisei desse tempo. E esse tempo foi onde eu fui colocando Deus, fui suprindo com Deus. E é isso que a gente tem que fazer, né, Su? Não se limitar, não ficar com dor. Ai, coitadinha. Não, coitadinha não. Deus é meu pai. Então, às vezes, você tá aí na sua casa. Ah, mas você não conhece a minha história. Realmente, eu não conheço, a Su não conhece, as meninas não conhecem. Mas Deus conhece. Então, se Deus conhece, entrega pra Ele. Porque é engraçado, você fala assim, mas Deus conhece, não precisa de eu entregar. Claro que precisa. Deus, ele chegou para um paralítico e perguntou, o que quer que eu te faça? Claro que ele queria andar, mas Deus, ele perguntou, por quê? Porque Deus, ele é assim. Ele quer ouvir, ele quer falar assim, olha, pede para mim, porque eu sou seu pai, eu vou te dar. E ele dá para honra e para glória dele, né? E assim, você buscou a maneira certa, se preencher de uma forma certa. Então, por isso que você não se machucou. Não. E a gente tem que ouvir as pessoas que estão do nosso lado, né? Eu tive, assim, a minha avó que sempre colocava sempre Jesus na frente. Então, assim, escuta seus avós, escuta seus pais, escuta aquela tia do coque, né? Escuta, gente, porque é tudo muito, muito sério isso. Sempre Deus vai colocar uma pessoa certa para te ajudar, porque nem todo mundo dura para sempre. Então, escuta essa pessoa, porque vai ficar uma sementinha ali. E você vai saber conduzir quando essa semente ali germinar. E uma coisa que eu falo muito, que tem espaço no nosso coração que não é preenchido com momentos divertidos, compras. Nada. Aí sempre fica aquele buraco e a pessoa perguntando por quê? Propriedade exclusiva do Pai. É só de Deus. A presença do Senhor. Ah, mas tem igual a Su falou, mas tinha um espaço ali, mas ela buscava se encher tanto do Senhor que nada afetava ela ao ponto de se sentir rejeitada, sozinha, isolada. Não dava, porque aí Deus vai falando, vai te enchendo, vai te amando, você se sente amada, e não tem porquê isso. Não tem. Gente, eu só tenho, né? Amém. Tá todo mundo chorando, gente. Tá todo mundo chorando. Não, gente, é pra ficar feliz mesmo. Deus é bom, Deus é bom. Gente de Deus, que coisa Deus linda. É Olha, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que Deus falou do começo ao fim. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter topado, ter aceitado viver comigo esse momento. Muito bom. Esse momento maravilhoso. As meninas, todo mundo gente, elas estão chorando muito. Elas estão se recompondo. Alguém tira uma foto pra vocês mostrarem depois. Elas estão se recompondo real, glória a Deus, gente. Tá glória a Deus. Um renovo de Deus, né? É a presença de Deus. E assim, o que eu falo, Deus faz tudo certo. Deus faz tudo. Cara, era necessário elas estarem aqui hoje, era necessário estarmos juntas aqui, igual eu falei. Glória a Deus. Eu falei, gente, eu preciso das meninas ali porque elas são o meu exército. O exército. Elas que me sustentam, me seguram na minha mão, não me deixam cair nem desanimar, mas eu pensei em mim. Mas Deus tinha preparado. Tá vendo? Imagina se você fica em casa com o seu problema. Né? Com certeza ali Deus está renovando, Deus está tratando. Elas não estão chorando, não é de dó, não é de pena, não. É porque ali Deus está trabalhando. Não na maneira delas, nas dores delas, nas limitações dela. É assim que Deus faz. Ele cura elas para levantar elas para curar outras pessoas. E você que está nos assistindo também, que eu espero que vocês possa provar de tudo que aconteceu aqui. Amém. Que assim como nós fomos impactadas pela presença e pela palavra do Senhor, você também. Isso. Aí no seu lar, através do seu celular, na sua televisão, aonde você estiver assistindo, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. E que você não desista. Não foque no seu problema. A gente já teve uma dica aqui, da Su. Quando você sentir que o seu problema está demais, cara, eu tenho falta disso, preenche com o Pai, com o Senhor. Isso aí. Senhor, vem preencher, vem, toma minha vida. Inunda, né? Com a sua presença. Me transborda, eu quero transbordar, mas não deixa eu ter nenhum sentimento contrário. É ruim. Eu quero exalar a tua presença, Senhor. Eu quero não ter falta de nada, porque no Senhor a gente tem tudo. Tem tudo. E assim, que você possa ser impactada. É assim como nós fomos aqui, com essa palavra, com esse momento maravilhoso, e que você possa nos retornar com seu feedback para a gente
continuar. Isso. Daí a gente não sabe o que Deus tem para fazer. Às vezes eu recebo uma mensagem, já aconteceu de eu receber uma mensagem, Deus usou muito a pessoa que você levou. E eu encaminhar, falei, aqui, ó, esse aqui é pra você, tá? Amém. Deus Vai colocou embora. na sua mão pra você cuidar. E eu só fui um instrumento do Senhor ali pra... Então, assim, eu creio que vai acontecer isso através dessa porta eu aberta. até ia falar, né? Se puder, também não sei se pode fazer isso. Se você sentir de pedir uma oração, a gente se junta, gente. Esse exército tá aqui. Isso. Escreve ali o que é de oração. A gente faz um grupo, ora nessa semana, né? Porque a gente tá aqui pra orar. A senhora tem um grupo no WhatsApp, tá, gente? Olha Café ela. Com elas, Olha ela. Tá onde Deus usa poderosamente. Cada vez Deus faz uma coisa diferente. Amém. Né? E, Sus, eu queria estar no grupo dela. Manda lá um direct. Vai com a Su, vambora. Tá? Vamos subir. A gente vai pro monte, tava falando com as meninas. Aí, o próximo nós vamos estar subindo aí, no monte. Olha aí, que bênção. E me manda mensagem, eu falo, Su, ó, quer entrar no grupo, quer entrar pra esse exército também. Vambora. E assim, eu conheço ninguém, gente. Eu entrei. Não, foi muito legal. Lá, entendeu? Eu precisava ir, eu tava necessitando. Eu falei, eu quero ir, pelo amor de Deus. E fui. E tô assim... É muito bom, né? É a presença dele, né? Eu falo que esse café aí que você tá falando desse grupo, eram tantas mulheres pedindo oração e eu tinha que tomar café. Eu falei, Deus, me prospere em nome de Jesus, porque eu não aguento mais em cafeteria. Deus, não me engorda em nome de Jesus, eu não aguento mais em cafeteria. Aí Deus só faz um café com elas. E assim, o primeiro, gente, deu 40 mulheres no meu apartamento. Eu falei, Deus, e agora? E foi aí, foi subindo, não foi subindo. Na sua casa? Era num apartamento. Meu marido chegou com a chuteirinha assim. 40? Imagina a cena. Num apartamento? Num apartamento, eu tenho as fotos, eu vou te mandar. Chegou meu marido, meu filho com a chuteira. O que aconteceu? Eu falei assim, as mulheres que querem orar. Não sei de qual igreja, não sei de qual religião, não é sobre isso, é sobre o que Deus tinha para derramar sobre aquele lugar. E esse grupo ficou assim, é um grupo, são de mulheres que estão dispostas exatamente a serem curadas para curar. Então a gente é curado, vai curando e Deus vai enviando, vai mandando e vão indo embora, vai vindo com mais e vambora. E a gente tá aí para orar por vocês, em nome de Jesus. Você quer encerrar, Su? Falar alguma coisa, uma oração, deixar uma palavra? Ou... Louvar a Deus, né, pela sua vida. É uma honra, assim, estar aqui. Eu glorifico muito a Deus por essa oportunidade. E dizer, assim, que Deus possa usar a sua vida de uma maneira extraordinária. Amém. Que realmente o que você está falando aqui hoje é um momento de dor para você e você está aqui, as meninas estão sendo abençoadas, assim como você na sua casa. Eu creio que também que as bênçãos do Senhor vão inundar, vão invadir e você vai contar testemunhos mesmo do que o Senhor tem para fazer para cada um. Porque é sobre Ele, mais uma vez a gente fala, é para a glória dele. Só isso mesmo, que Deus possa inundar esse lugar em nome de Jesus. Eu já tô aqui Amém. Transbordando, tá, gente? Amém. Eu já tô assim, já tô com a minha bênção, minha vitória. Amém. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus da minha vida. Amém. E é sobre permanecer né, na presença dEle, é permanecer no propósito que Ele quer. Tudo tem um propósito. Vamos continuar. A gente não pode parar porque não é sobre nós. A gente tá falando isso desde o começo. É tudo por Ele, é para Ele. Então, assim, a gente precisa, às vezes, levantar, sacudir a poeira e falar, não, opa, eu tenho que continuar. Amém. E assim, você toma posse da sua bênção, dessa palavra que foi liberada, que a gente já tomou posse aqui. Já. A gente já foi abençoado demais e eu espero muito o feedback, o retorno de vocês e que vocês possam ser edificadas com essa palavra, com esse momento que nós passamos juntas. Quero agradecer vocês. Vocês são o início de um sonho, né? Que eu tava vindo pra cá, Deus colocou no meu coração uma ideia e eu falei, meu Deus do céu. E assim, vocês são a confirmação daquilo, de algo novo que está acontecendo aqui no Conexão Feminina. Amém. E eu creio que vai ser para edificar vidas. Não é à toa vocês estarem aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? Vamos mudar aqui, vamos mudar, eu achando que tô podendo, né? Vamos mudar aqui. Vamos orar. Assim, tá muito forte aqui no meu espírito de orar por família mesmo, sabe? Por casamentos. Então, vamos orar aí, que chegue na sua casa mesmo como uma oração, como um cheiro suave às narinas de Deus. Amém. Eu creio que vai haver restauração de casamentos. Mulheres, igual a gente estava falando no começo, esse cansaço, que são desistidas, sabe? Estão cansadas. Vamos profetizar sobre essas casas, sobre esses lugares. De Jesus. Vamos. Pode orar você aqui, vamos. Pode orar você. Pode orar, Su. Deus te deu, Deus te deu. Amém.
Ah, Deus, obrigada. Espírito Pai, Santo, obrigada em nome por de esse tempo Jesus. precioso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está Deus, fazendo nós neste lugar. profetizamos vida, Pai, Senhor. em nome de Jesus, Pai, nós queremos cada uma, Senhor, que profetizar está agora, assistindo, Pai, que continua até nesse aqui momento que o Senhor conosco, possa Pai. agora pegar essas Em mulheres que estão nome de machucadas, Jesus. essas mulheres que estão cansadas, desistidas, Deus. Pai, que o Senhor possa fazer algo extraordinário, sobrenatural sobre essas mulheres Jesus. específicas, Pai. Casamentos restaurados, relacionamentos restaurados, família restauradas, Pai. Eu oro por restauração. Deus, Essa tu é a és palavra, lindo, Pai. Eu Jesus. peço que em nome Tu de és Jesus, lindo, para a Deus. sua honra, para a sua glória, que o Senhor Nós só possa te fazer algo, glorificamos, Senhor, Pai. Tu és verdadeiramente maravilhoso, grande Deus. sobre esta casa, Em Pai. nome de Em nome de Jesus, Jesus, Pai. em nome de Jesus. Receba a nossa Deus, oração, muito Pai. obrigada, Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Coisa Glória a Deus. linda. Amém. Eu acho amém. que vamos encerrar. Vamos. Agora Amém. nós vamos encerrar. Agora, Sueli, encerra. Sueli aqui, Gente, se Sueli deixar, ali, duas duas Suelis juntas. falando, vai até Podcast amanhã. pouco. Aham. Gente, Vamos um lá. beijo, muito obrigada Amém. por você ter me acompanhado até aqui. Que o Espírito Amém. Santo invada a sua casa, Em a nome de sua Jesus. vida, que você possa transbordar da presença do Senhor. Um beijo. Amém. Beijo. Deus Tchauzinho. abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau. Meu